Vamos lá, galera. Vamos lá, meus anjinhos. Continuando o nosso assunto dessa segunda parte da aula. Chegamos na reforma em si, tá ok? Martinho Lutero, monge alemão, muito estudioso da Bíblia, dava aula sobre a Bíblia. Ele sabia a Bíblia, gente, como poucos. Já tinha lido umas 10 vezes a Bíblia. E naquela época, gente, a Bíblia estava em latim, né? Inclusive ele traduziu para o alemão. Com base nos seus estudos, começou a criticar os abusos da igreja. Ele visitou Roma, tá aí Roma, gente, do lado direito. Ele saiu da Alemanha, foi numa missão religiosa a Roma, né? E quando ele chegou lá em Roma, cara, ele viu, né? Prostituição, corrupção, venda de relíquias, venda do perdão, que é a indulgência, né? E ele falou: meu Deus do céu, a Igreja Católica ela está corrompida, ela precisa passar por uma reforma. A Igreja não tinha o poder de conceder o perdão dos pecados, segundo ele, né? E todos nós sabemos, né? Quem perdoa mesmo, gente, é só Deus. Então, ele saiu da Alemanha, visitou Roma, e quando ele voltou para a Alemanha, ele escreveu várias e várias teses, vários e vários textos, criticando, né, a Igreja Católica. Só que durante muito tempo, gente, esses textos eles ficaram limitados ali na Alemanha. Só que depois eles foram propagados para o resto do território, tá? Inclusive na Europa. Então tá aqui, olha, todas essas críticas, né, gerou uma grande polêmica na época, né, um grande escândalo. Estão criticando novamente a Igreja Católica. E ele dizia: eu quero que a Igreja prove que eu estou errado, porque tudo que eu falo está na Bíblia, né? E a Igreja não sabia mesmo contestar ele, né? Porque a Igreja Católica, gente, inventou algumas tradições ao longo dos séculos no período medieval, tá bom? Tem gente que não concorda muito com isso, gente. Eu respeito, mas isso é a história, tá? A história prova isso. Então, gente, ele escreveu várias e várias teses, vários itens criticando a igreja. Eu coloquei aí alguns, né? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Livre exame. Né? Segundo ele dizia o seguinte: olha, gente, qualquer pessoa pode tirar a interpretação da Bíblia. Sendo uma interpretação racional, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ter um intermediário. Não existe essa regra que tem que ter um padre ali para fazer o intermédio entre Deus, a Bíblia e as pessoas. Olha, para você ser salvo, basta você ter fé. Não adianta você fazer obras. Não adianta tu ficar dando esmola, esmola, esmola. Não adianta tu ficar dando dinheiro, 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 dinheiro para a Igreja Católica, que isso não vai te salvar. O que salva mesmo é o arrependimento, é você seguir a palavra de Deus, é você ter fé. Condenação do celibato. Pro Lutero, gente, não tinha nada a ver essa paradinha aí do chefe religioso de qualquer igreja não poder se casar. Se um homem, ele é um homem direito, se casa com uma mulher direitinha e tudo mais, tem belos filhos, vivem no amor, né? Porque Deus e Jesus sempre pregou o amor, não é isso? Então, essa pessoa, esse homem, ele pode sim pregar a palavra de Deus. Ele não vai viver saindo com várias e várias mulheres num bar enchendo a cara, mas ele pode ter sua esposa, sua linda família, né? A Igreja Católica diz que não. Isso é celibato, né? O padre não pode ter esposa. Ele tem que viver exclusivamente para a igreja. Martinho Lutero criticava isso. Criticava a veneração aos santos, né? Ele não acreditava nisso. Então aí, gente, é uma síntese, tá, gente? Das 95 teses dele. Aí nós temos os pontos principais, tá certo? Então aí a igreja começou a ir atrás dele e ele foi expulso da igreja. Ele foi excomungado da igreja. E aí foi uma onda do cacete.
tá certo? Foi um para acertar do caramba, meus anjinhos. Então tá aí, ó, em 31 de outubro de 1515, o monge Martinho Lutero afixa suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, primeiro passo de uma mudança fundamental na igreja. Alguns historiadores, gente, hoje falam que essa cena aí nunca aconteceu, tá? Que ele teria ido lá, isso é num castelo na Alemanha, tá, gente? E fixado as suas teses para todo o povo ler. Mas aí, gente, você tem que saber o seguinte, não importa se ele pregou ou não pregou os papéis na porta da igreja. Inclusive, aqui tem a foto real, olha. A foto real da igreja, tá, gente? A igreja hoje. O que importa, gente, é que esses papéis, eles circularam na Alemanha. E aí o povo começou a assimilar essas ideias defendidas por Martinho Lutero, tá certo? E aí, gente, o bicho pegou para ele, tá? A igreja queria matar ele, tá, gente? A igreja perseguiu ele. Ele teve que simular, gente, o próprio sequestro. E quem apoiou ele foi os nobres, né? Os príncipes da Alemanha, que já tinham interesses, né, da Alemanha romper com o Vaticano para conquistar terras. Então, os ricos e poderosos da Alemanha já queriam saber da questão econômica. Então, vai haver o rompimento com a Igreja Católica e as terras da Igreja Católica vão passar para os reis e príncipes da Alemanha. E aí os camponeses vão querer também, gente, um pedaço dessa terra. E aí, meu amigo, vai ser porrada, facada, tiro, chifrada, vai ser muita onda pela questão da terra, tá? O Martinho Lutero, gente, ele nunca apoiou essas revoltas camponesas, mas, né, indiretamente ele contribuiu para que elas ocorressem. Nós temos um dos casos aqui, gente, do lado esquerdo aí do slide, né? Thomas Mutzen, eita, alemão, né? Não sei falar nem português, imagine alemão. O seguidor mais radical de Lutero liderou a revolta do campesinato, que se desenrolou entre os anos de 1523 e 1525. Nós temos aí 2 anos aproximadamente, né? E desse grupo surgiu um grupo radical chamado Anabatista, tá? Aí, gente, eles começaram a ocupar várias e várias terras da Igreja Católica e a Igreja Católica perseguindo eles. Foi muita onda, foi muito tiro. Acabou que muitos deles foram mortos pela Igreja. Tá certo, gente? Então não esqueçam, indiretamente, a reforma luterana, ela promoveu revoltas, disputas de terras, revoltas camponesas. Então, como os nobres, os reis apoiaram Martinho Lutero, né? A igreja luterana já vai nascer vinculada ao Estado, né? Então, o Estado alemão, aí nesse período, já vai ter uma igreja oficial. O Estado não é laico aí, né? O que é laico, Anjinho? É quando não tem uma religião oficial. É o que nós temos hoje no Brasil, segundo a Constituição de 88. Beleza? João Calvino, olha aqui o Calvino. O Calvino, gente, já é um seguidor de Martinho Lutero. Ele era francês, tá, gente? Ele era francês, mas ele acabou sendo perseguido demais na França e foi morar em Genebra, né? Na Suíça. Então, gente, o João Calvino, ele pensava semelhante ao Martinho Lutero, mas tinha uma diferença. A salvação para ele, gente, não era simplesmente pela fé, e sim pela vontade divina. A vontade de Deus. Você já nasce predestinado. O seu destino já está traçado. E como você vai saber se você tem um ótimo destino? Deus lhe dará alguns sinais, dizia João Calvino. E esses sinais estará presente, inclusive, bem interessante isso, gente, no plano econômico. Então, se você trabalhar, se você tiver muito dinheiro, significa que Deus traçou um ótimo destino para você e você vai ser salvo
você vai chegar ao reino do céu. Olha aí, gente, a ideia de João Calvino. Tem gente que acredita nisso, tá, gente? Temos que respeitar. Mas a história mostra que isso aí está um pouquinho equivocado, tá, gente? Uma coisa é certa em nossos corações: nada acontecerá que Deus não tenha decidido. Então tudo é vontade de Deus. Tudo, tudo, tudo. O teu cabelo está dobrado para o lado direito, é vontade de Deus. Você é pobre, é vontade de Deus. Olha só, você é rico, é vontade de Deus. Então tudo depende da escolha divina. Nós somos meros bonequinhos na mão de Deus, segundo João Calvino. Tá certo? Então, teoria da predestinação. O trabalho dignifica um homem. Isso vai ser muito colocado aqui, né? Os sinais da escolha divina se manifestariam na vida dos indivíduos através do trabalho, da pureza dos seus costumes, os cumprimentos, o seu cumprimento, o seu dever na sua sociedade. Se você tiver uma família bem estruturada, Deus vai lhe abençoar. E tudo isso vai resultar no progresso econômico. Então, haja a galerinha, gente, que seguia João Calvino, trabalhar para ter sucesso econômico, porque isso seria um sinal divino. Olha só, gente. Então, aí você já tem uma vinculação entre a religião e o capitalismo. Quem vai fazer essa associação anos depois vai ser o Max Weber aí, olha. Ele vai lançar um livro na Alemanha, né, um sociólogo, jurista, economista, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mostrou a relação existente entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo Weber, gente, onde nós tínhamos o calvinismo, o capitalismo tinha sucesso. Tá? Isso na visão de Max Weber, tá certo? Então, gente, para finalizar aqui, João Calvino, a teoria dele da salvação é a da predestinação. Cuidado, isso vem na nossa prova, nas nossas atividades, no nosso compêndio, agora muito ensino remoto, né? Isso aparece no Enem também. Então tá aí, gente, olha, um mapa da Europa, né? Então antes, quem mandava em tudo isso era só a Igreja Católica. Agora não, gente, vai quebrar o monopólio da Igreja Católica, né? Nós temos outros domínios, luteranos, calvinistas, anglicanos, mas aí, gente, em marronzinho, aí um marrom bem claro, né? Você vê, logicamente, a predominância do catolicismo. Então, na Inglaterra, os calvinistas ganharam o nome de puritanos, né? Ah, aquele rapaz é um rapaz puro, né? Ele segue os princípios de Calvino, né? Na Escócia, eles foram conhecidos como presbiterianos. E na França, os Huguenotes. E hoje, nós conhecemos esses grupos aí como o quê? Como evangélicos. Beleza, meus anjinhos? Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo aí são evangélicos hoje, né? Existem várias correntes evangélicas no Brasil. Então, tudo começou, gente, com esse momento histórico. Olha que bacana, né? Olha que legal. Por isso que nós estudamos a história, para aprendermos o presente, para entendermos o presente. Tá bom, gente? Aí na época, gente, os evangélicos também eram chamados de protestantes. Eu protesto contra a Igreja Católica. Eu vou seguir o meu rumo. E aí alguns seguiram. Alguns com pensamento de Henrique VIII na Inglaterra, outros com os pensamentos de Lutero, outros com pensamentos de Calvino. E aí nós temos vários grupos religiosos na Europa Ocidental. Tá certo, gente? Então cuidado com isso em prova, tá? A reforma religiosa, ela não ficou limitada à Alemanha e Suíça. Ela se espalhou pela Europa. Inclusive, gente, alguns evangélicos que moravam na Inglaterra, eles foram muito perseguidos e aí eles migraram para a América do Norte, onde hoje nós temos os Estados Unidos. Beleza? A Igreja Católica vai reagir a todo esse processo aí, porque ela perde fiéis,
ela perde dinheiro também. Ok, gente? Beleza? É isso aí, acompanhe o raciocínio.